2021, ao vivo no Pop News. Apoio: Prefeitura de São João del Rei. Deputado Federal Dr. Frederico. Conecta Pipocão. Plamed, Guilherme Flores. Move SJ. Funerária Bom Jardim. Supermercado Progresso. Primazia Atacado Food Service. É você que está acompanhando aqui a Pop News. A partir deste momento, nós passamos a falar ao vivo, direto aqui da Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, de onde daqui a pouquinho terá início o sermão do Descedimento da Cruz. O Descedimento da Cruz é uma celebração paralitúrgica, ou seja, ela acontece em alguns locais, em outros não, diferentemente da solene ação litúrgica que aconteceu às 3 horas, que é uma celebração que acontece em toda a igreja. Esta celebração do Descedimento da Cruz, ela acontece geralmente ali nas escadarias da igreja de Nossa Senhora das Mercês, mas devido à pandemia, nós já sabemos, todos os atos externos ou foram suspensos, não aconteceram, ou foram trazidos para o interior da igreja. Por exemplo, ontem, quinta-feira, nós não tivemos a cerimônia do lava-pés, que acontece sempre à quinta-feira à noite, atrás da igreja de Nossa Senhora do Pilar. E nem dentro da celebração da missa da Ceia do Senhor, nós tivemos a cerimônia do lava-pés. Hoje, sexta-feira, a cerimônia do Descedimento da Cruz, que acontece na Escadaria das Mercês, é trazida então para o interior da Catedral de Nossa Senhora do Pilar, e aqui será feito o sermão. O sermão ele será proferido pelo padre Dirceu de Oliveira Medeiros. O padre Dirceu é da nossa diocese e atualmente ele está trabalhando em Brasília, na CNBB, na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, como subsecretário-geral da CNBB. Então ele é que está responsável pelo sermão do Descedimento da Cruz aqui na Catedral de Nossa Senhora do Pilar, de onde você vai acompanhar daqui a pouco. Essa transmissão, ela tem o apoio do Pipocão. Confira as ofertas de Páscoa do Pipocão. O melhor preço é aqui. Peça pelo WhatsApp 99800-1800 ou pelo site www.pipocãoatacadista.com.br. Receba os produtos na comodidade da sua casa. Aqui as melhores ofertas é o Pipocão, cada vez mais perto de você. Conecta. Você merece a melhor e mais rápida internet. Mude agora para Conecta. E ainda Guilherme Flores e Decorações. Flores para todas as ocasiões. O melhor preço e a melhor qualidade. Buquês, arranjos, coroas, cestas e várias opções de presentes bem no centro de São João del Rei, próximo às escadarias das Mercês. Nós estamos aguardando o início desta celebração, que terá a presença do nosso bispo diocesano, ele que participa de todas as celebrações na catedral. E teremos também a presença do padre Javé, que é o vigário paroquial aqui da Catedral de Nossa Senhora do Pilar, do padre Geraldo Magela da Silva, que é o pároco da Catedral, e também dos irmãos da Irmandade do Santíssimo Sacramento. É a Venerável Irmandade do Santíssimo Sacramento, responsável pela organização das celebrações da Semana Santa aqui na Catedral de Nossa Senhora do Pilar, bem no centro histórico de São João del Rei. Nós que estamos vivendo nessa sexta-feira a morte de Cristo. Ontem, quinta-feira, deu-se início ao Tríduo Pascal, quando celebramos então o mistério da nossa fé, que é a paixão, a morte
e a ressurreição de Jesus. A ressurreição será celebrada amanhã, na Vigília Pascal, a grande vigília, a vigília de todas as vigílias. Mas hoje, daqui a pouco, então, nós teremos também essa cerimônia tão bonita e tão tocante, que é o descedimento da cruz. Nós geralmente temos 3 cruzes, né? No centro é a cruz de Jesus, e ao lado dessa cruz nós temos outras 2 cruzes, uma à esquerda, outra à direita, que também montam este cenário do descedimento da cruz. Você está acompanhando imagens aqui do interior da Catedral de Nossa Senhora do Pilar. Esse cenário que foi montado para essa celebração aqui internamente na Catedral de Nossa Senhora do Pilar. Não temos também, obviamente, né, a procissão do enterro, que é aquela procissão que acontece logo após o descedimento da cruz, com a presença de várias irmandades, a presença também do povo e a presença da Orquestra Ribeiro Bastos. Mas aqui, na celebração, nós teremos a presença da Orquestra Ribeiro Bastos. Você já deve ter observado também que nós temos um número reduzido dos integrantes da Orquestra Ribeiro Bastos participando das celebrações devido ao coronavírus. Nós já estamos aguardando o início da celebração aqui na Catedral. Nós observaremos que o coro e a Orquestra Ribeiro Bastos vão entoar o Cristo Senhor, sopro de nossa vida, condenado à morte vergonhosa. Esse será o moteto ao pregador. O pregador é o padre Dirceu de Oliveira Medeiros. Nós teremos também a oportunidade de ouvir o canto da Verônica. É uma integrante da Orquestra Ribeiro Bastos que representa também a Verônica. Nós estamos falando ao vivo aqui da Catedral de Nossa Senhora do Pilar, com apoio da Plamed. Plamed, mais saúde, mais você. Move SJ, o aplicativo mais barato da cidade. Corridas a partir de R$ 5,99. Deputado Federal Dr. Frederico. O deputado federal Dr. Frederico deseja à população de São João del Rei e Vertentes uma Semana Santa de reflexão, oração e paz. Que a Páscoa represente um tempo de renascimento, restaurando para todos nós a esperança de tempos melhores. Prefeitura de São João del Rei. Administração 2021-2024. O poder do povo. Supermercado Progresso. Do início do Tijuco, próximo à Ponte do Rosário. Todo dia, uma oferta especial para você. E Funerária Bom Jardim. Presente nos momentos mais difíceis da sua vida. Precisando, pode nos procurar no centro de São João del Rei, próximo ao Colégio Nossa Senhora das Dores. Trabalhando 24 horas para atender você. Hoje, nós já tivemos aqui na Catedral do Pilar o ofício de trevas na parte da manhã. Ali na hora do almoço, nós tivemos o início do sermão das 7 palavras, depois a solene ação litúrgica. E agora, daqui a pouco, o descedimento da cruz. Amanhã, nós teremos também às 8 da manhã, aqui na Catedral, o ofício de trevas. Mais uma vez, a celebração do ofício de trevas. E à noite, às 18 horas, nós teremos a celebração da Vigília Pascal. Aí nós celebraremos a ressurreição de Cristo. E no domingo, nós teremos então celebração da Santa Missa na parte da manhã, conhecida como Missa Pontificial. Teremos
as vésperas solenes, que serão celebradas também aqui na Catedral, e depois nós teremos a missa e coroação de Nossa Senhora e encerramento das celebrações da Semana Santa deste ano de 2021. Semana Santa realizada nas igrejas, não só na Catedral do Pilar, mas em todas as paróquias aqui da nossa diocese. São 42 paróquias em 25 municípios, né, em toda a região. Então, todas as celebrações estão acontecendo sem a presença de fiéis, devido ao decreto da Onda Roxa, decreto do governador do estado de Minas Gerais. Então, o bispo diocesano, Dom José Eudes Campos do Nascimento, ele decidiu que as celebrações da Semana Santa aconteceriam sem a presença de fiéis na igreja. Em todas as paróquias da nossa diocese, 42 paróquias que estão divididas, localizadas em 25 municípios da nossa região. Aí é o cenário do Calvário, que foi montado aqui na Catedral de Nossa Senhora do Pilar para essa celebração. Você acompanha então este cenário que nos remete, né, àquele momento da crucificação de Cristo. E aí o professor Abigá Campos Tirado, ele está também falando sobre essa transmissão, sobre essa celebração, aliás, e nós vamos acompanhar. Tem ao seu lado os ladrões, o bom ladrão Dimas e o mau ladrão Gestas. Também Nossa Senhora das Dores, São João Evangelista e Maria Madalena. Antes do sermão, a orquestra, o coro da Orquestra Rio de Bastos, canta o Spiritus Cordis Nostri, Christus Dominus, o Cristo Senhor sopro de nosso coração. E aí depois é o sermão, não é mesmo? Em seguida, ao descendimento da cruz, lembrando no descendimento a presença de José de Arimateia e Nicodemos, que participam do descendimento do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo da cruz. Durante o sermão são retiradas a tabuleta, a coroa de espinhos, e o pregador, pouco a pouco, vai descrevendo todo aquele descendimento unido ao sermão, os braços, etc. Então, a cerimônia muito tocante. Depois ele vai para os braços de Nossa Senhora. Nós não teremos agora, como interna, não teremos a procissão do enterro. Mas antes do canto da Verônica, o coro da Ribeiro Bastos canta o Pupili, Pupili Facti Sumus. Pois a Verônica, com o sudário, canta aquele trecho tirado do livro das Lamentações: Ó vós omnes qui transites per viam, attendit et videte, si est dolor sicut dolor meus. E o coro em seguida canta o Cetit, Corona Capitis Nostri. Caiu a coroa da nossa cabeça. Não vai haver procissão, não é mesmo? Então, o esquife já está preparado ali na escadaria do presbitério, ali nas escadas, para depois do descendimento, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo ser ali depositado. E aí a incensação do corpo de Cristo, e a orquestra canta o responsório Sepulto Domino. E o esquife ficará ali, inclusive amanhã nós teremos no ofício de trevas, aí vemos o esquife com o corpo do Senhor morto ali na escadaria do presbitério. Então nós estou tendo a notícia aqui agora, vai haver procissão interna. Então, lembrando a procissão, vamos acrescentar mais alguma coisa, não é? Na procissão, nós temos as três Marias, Maria Madalena, Maria de Cleofas, Maria Salomé, que cantam o moteto Eu Domine Salvator Noster. Oi, ai, né? Uma interjeição de exclamação, eu, ai, ó Senhor, nosso Salvador. E o canto da Verônica,
nós já falamos, é o canto do Ó vós homens que transitas per viam. Então, no final da procissão, vai ser colocado o corpo de nosso Salvador Jesus Cristo no esquife, quando, então, a incensação de seu corpo e o responsório Sepulto Domino será cantado pela Orquestra Ribeiro Bastos. Coro da Orquestra Ribeiro Bastos. Então, nós vamos aguardar o início da cerimônia, porque, na verdade, a cerimônia começa com o coro, a capela, cantando aquele moteto que nós falamos aqui, que é o Spiritus Cordis Nostri, Christus Dominus, e em seguida o pregador, que hoje será o Padre Dirceu de Oliveira Medeiros, nosso grande amigo, extremamente da nossa diocese, foi inclusive vigário-geral e hoje é o subsecretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Então nós aguardamos agora o início da cerimônia, que vai começar, como eu disse, com o coral cantando o Spiritus Cordis Nostri, e em seguida o sermão do Padre Dirceu, para depois então haver a procissão interna. Aliás, a procissão interna não é a primeira vez que acontece, não. Em ocasião de chuvas, muitas vezes, algumas vezes pelo menos, o descendimento foi feito aqui dentro da catedral e também com a procissão interna. Então, apesar dessa novidade terrível que é essa pandemia, não se torna uma novidade absoluta haver o descendimento dentro da catedral, uma vez que já aconteceu em outras ocasiões. Os irmãos do Santíssimo Sacramento, venerável Irmandade do Santíssimo Sacramento, já estão presentes e também participarão os sacerdotes, já fazem sua entrada no presbitério, e vamos aguardar então o começo, quando a orquestra canta o Spiritus Cordis Nostri Christus Dominus, o Cristo Senhor, sopro de nosso coração. E a seguir, o sermão pelo reverendíssimo Padre Dirceu de Oliveira Medeiros, que é subsecretário-geral da CNBB. Nós estamos vendo aí a presença dos integrantes da Orquestra Ribeiro Bastos na Capela Mor aqui da Catedral, ali à frente o esquife, e eles já estão executando o moteto ao pregador, que será o Padre Dirceu. Nós estamos aguardando o som aqui da Catedral para que a gente consiga ouvir a Orquestra Ribeiro Bastos. Está ali o Padre Dirceu, ele que vai iniciar a sua pregação neste descedimento da cruz. Nós vamos acompanhar. Dirceu de Oliveira Medeiros, o sermão do descendimento da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A vós, correndo vou, braços sagrados, nesta cruz sacrossanta descobertos, que para receber-me estais abertos, e por não castigar-me estais cravados. A vós, divinos olhos, eclipsados de tanto sangue e lágrimas cobertos, pois para perdoar-me estais despertos, e por não condenar-me estais fechados. A vós, pregados pés, por não deixar-me, a vós, sangue vertido, por ungir-me, a vós, cabeça baixa, para chamar-me, a vós, lado patente, quero unir-me, a vós, cravos preciosos, quero atar-me, para ficar unido, atado e firme. Caríssimos irmãos e irmãs, que nos acompanham pelas mídias sociais, pelos meios de comunicação, nosso pastor diocesano e amigo, Dom José Eudes Campos do Nascimento, a quem saúdo nessa noite, ao Padre Geraldo Magela da Silva, muito digno pároco desta paróquia, nosso vigário-geral e amigo, ao Frei Vander, franciscano, ao Frei João, também franciscano, ao Frei Márcio, seminarista, e todo o povo de Deus, a Irmandade do Santíssimo Sacramento. Temos aqui a presença também do coro e parte da Orquestra Ribeiro Bastos, ungindo também nossos ouvidos com a bela música que se faz aqui nestas terras. Amados irmãos e irmãs, o que é a Sexta-feira Santa? Eu comecei a minha reflexão com um poema de Gregório de Matos, que nos convida então a nos atar, a nos unir ao Cristo crucificado e dele nunca mais nos separar. Mas o que é afinal a Sexta-feira Santa, amados? É o dia em que o Cordeiro se imolou, em que o véu do templo se rasgou definitivamente, e aquela separação intransponível que havia entre Deus e a humanidade foi definitivamente superada. Superada pela obediência de um só homem, superada por aquele que é o Filho de Deus humanado, o Cordeiro inocente. Antigamente as pessoas sabiam o valor da Sexta-feira Santa. O silêncio era preceito, não se trabalhava, tantas coisas eram vedadas e não se fazia em respeito a esse tempo sagrado, a esse dia sagrado. Amados irmãos e irmãs, hoje se cumpre a profecia do Antigo Testamento. Olhando para o Calvário, para o Cristo crucificado, hoje, nesta Sexta-feira Santa, dá-se então o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. O Filho de Deus foi morto em Abel, foi amarrado de pés e mãos em Isaque, foi exilado de sua terra em nosso pai Jacó, foi vendido em José, filho de Jacó, foi exposto em Moisés, foi sacrificado no Cordeiro Pascal, foi perseguido em Davi e foi ultrajado nos profetas. Ou seja, é o dia do cumprimento da profecia. Aquilo que até então era uma profecia, uma mera promessa, hoje se consuma no altar da cruz. E o Calvário? Temos esse belo cenário diante de nós, que toca a nossa sensibilidade religiosa. O que é o Calvário, amados? Senão o novo jardim do Éden. Com um detalhe, aqui as coisas se invertem. Novamente uma batalha se dá no alto do Monte Calvário, mas se invertem as coisas. Aqui,
Quem vence é o Cordeiro inocente, por sua obediência a Deus. Enquanto nosso primeiro pai foi vencido no paraíso, vencido pela tentação e pela desobediência, aqui no altar da cruz, o novo Adão vence aquela definitiva batalha que abriria para nós definitivamente as portas do céu. Vence aquele que fora vencido. Pode parecer contraditório, amados, mas já ensina os pais da igreja, os padres da igreja. Aquele que fora vencido é o vencedor. Muitos não entendem, mas é bem assim, amados. Vence aquele que aposta no amor, que não recorre às armas ou à brutalidade. Vence aquele que se mantém manso e fiel a Deus, que não recorreu ao ser igual a Deus, mas tudo suportou e deu-nos essa nobre e grande lição de amor. Nesse dia se fez trevas, desde o meio-dia até as 3 da tarde, desde a hora sexta até a hora 9, para se usar a cronologia do evangelista São João. Poderíamos também olhar ao nosso redor os tempos que vivemos, tempos difíceis, e também nos perguntar, não estaríamos nós também envoltos novamente num mundo marcado por sombras? Tomemos a encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, todos irmãos. E no primeiro capítulo encontraremos um título sugestivo, As Sombras de um Mundo Fechado. O Papa faz questão de colocar em destaque as sombras que ameaçam o nosso tempo. E ali o Papa diz, a história dá sinais de regressão, reacendem-se conflitos anacrônicos que se consideravam superados, ressurgem nacionalismos fechados, exacerbados, ressentidos e agressivos. Continua o Papa, a tribulação, a incerteza, o medo, a consciência dos próprios limites que a pandemia despertou, fazem ressoar em nós o apelo a repensar o nosso estilo de vida, as nossas relações, a organização de nossa sociedade e, sobretudo, o sentido de nossa existência. De novo, estamos no meio de uma batalha, amados, entre aqueles que apostam no diálogo, entre aqueles que já compreenderam que o diálogo não é um caminho possível, mas é o único caminho possível para se construir uma civilização do amor, e aqueles que se recusam a dialogar. Tempos sombrios vivemos, como aquelas trevas que marcaram aquela Sexta-feira Santa, mais de 320 mil vidas ceifadas pela pandemia do coronavírus, o desemprego que graça entre nós, mães que choram a perda de seus filhos que estão inconsoláveis, a dor da separação, talvez maior e mais aguda do que a própria morte. É o grande orador sacro, Padre Antônio Vieira, que, desmentindo Santo Agostinho, ou melhor, contradizendo Santo Agostinho, ele vai dizer que a dor da separação ainda é mais aguda que a dor da morte. Ele diz então, discordando de Santo Agostinho, quando ele diz que a maior fineza do amor de Cristo não foi dar a vida pela humanidade, mas foi o apartar-se dos seus. Só quem já se separou dos seus entes queridos sabe o quanto essa experiência é terrível e atroz, é lancinante, corta o coração. E assim diz o Padre Antônio Vieira, com a licença devida, porém, de Santo Agostinho, eu digo que o morrer, Cristo pelos homens, não foi a maior fineza do seu amor. Maior fineza foi em Cristo o ausentar-se que o morrer.
Discorro assim, diz o grande orador sacro: Cristo, Senhor nosso, amou mais aos homens que a sua vida, amou-os até o fim, porque deu a sua vida por amor. A minha vida eu a dou livremente e ninguém me tira. O morrer era deixar a vida, o ausentar-se era deixar os homens. Logo, muito mais fez em se ausentar que em morrer, porque morrendo deixava a vida, que amava menos, e ausentando-se deixava os homens que amava mais. Belo pensamento, amados, pensamento de Deus. Nesse momento, tantas mães se apartando de seus filhos, tantos familiares que sofrem com essa terrível pandemia. Jeremias capítulo 31, versículo 15, parece um versículo atual. Ouve-se uma voz em Ramá, lamentação e choro amargo. É Raquel chorando seus filhos, e já não há quem a console, porque eles já não existem mais. Esse texto tomado de Jeremias pelo evangelista Mateus descreve a dor lancinante que as mães sentiram quando o tirano Herodes mandou matar os santos inocentes, na esperança de que mataria também o Deus menino, aquele que é a esperança da humanidade. Já não é mais o tirano Herodes a promover a morte entre nós, mas um ser invisível, microscópico, que põe a humanidade inteira de joelhos. Infelizmente, amados, é preciso dizer, não posso me omitir, um vírus acolitado pela negligência de muitas autoridades, ajudado pela mentalidade negacionista que cresce entre nós, inclusive dentro da igreja. Uma mentalidade de quem repudia o valor da ciência. E também, por que não dizer, pela falta de disciplina de muitos, que não observam os protocolos de segurança e continuam a realizar festas e mais festas, como se tudo estivesse normal. Precisamos fazer a nossa parte, cada ator social, os que nos governam, o povo, e abraçarmos a ciência, porque a igreja sempre foi e será amiga da ciência e inimiga do obscurantismo. Não nos esqueçamos da encíclica do saudoso São João Paulo II, Fides et Ratio, quando ele diz que fé e razão são duas asas que Deus concedeu ao ser humano para contemplar altos voos e poderem contemplar a beleza e a verdade que é o nosso Deus. Amados irmãos e irmãs, mas há também muita esperança, há sementes de esperança no meio de nós. Destaco aqui o trabalho incansável dos profissionais de saúde. Como ontem dizia nosso bispo, com tanta propriedade, alguns já extenuados, cansados. Destaco ainda aqueles que se cuidam, que cuidam dos demais, aqueles que são solidários e aprenderam a repartir o pão. É Raquel que chora, pois de repente descobriu que falta ao nosso povo e àqueles que nos governam empatia, solidariedade, senso de humanidade. Estaríamos nós perdendo o senso da humanidade? Voltaríamos então ao tempo da barbárie? Diante desse cenário eloquente que nos envolve, que é o Calvário, e diante das sombras que estão à nossa volta, eu digo que podemos retirar grandes e belas lições desse momento de prova, porque Deus ama aqueles que abrem a Ele o seu coração, e tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Em meio a essa situação caótica, de grande tristeza e provação,
podemos tirar belas e nobres lições, podemos encontrar, ainda que um vestígio, um pouquinho, um resto de humanidade que possa reacender em nós a chama da esperança. Procuremos então, amados irmãos e irmãs, onde é que nós encontraremos esse resto de humanidade que se parece com aquela chama que ainda fumega, como diz o profeta Isaías, e com aquele caniço rachado, mas que não pode ser quebrado? Diante do crucificado, diante daquele que é a testemunha fiel, o Cordeiro inocente, é Ele a chama que ainda fumega, é Ele o caniço que não pode ser quebrado. Queremos resgatar a semente de humanidade que há em cada um de nós, que ao invés de ouvirmos refrões desumanos, como por exemplo, e daí? Que nós ouçamos outras expressões: sinto muito, receba meu abraço, estou aqui ao seu lado, conte comigo. Resgatemos então esse resto de humanidade que permaneceu em nosso coração, para recuperarmos a esperança nesse momento tão difícil que apresentamos ou atravessamos. O resto de humanidade que procuramos nestes tempos sombrios, assim chama o Papa Francisco o nosso tempo. Um tempo envolvido em sombras, as sombras de um mundo fechado. Vamos à Sagrada Escritura, vamos folhear a palavra de Deus. Encontraremos a viúva de Sarepta com um pouco de azeite na ânfora e um pouco de farinha na vasilha. Aquela mulher frágil, vulnerável, ali havia um pouco de humanidade, um pouco de humanidade que fez toda a diferença. E ao partilhar aquele pouco, aquela viúva viu o pouco se multiplicar. O pouco de humanidade que encontramos no episódio da multiplicação dos pães, eram 5 pães e 2 peixes, mas que fizeram toda a diferença. A oferta de uma criança que ali estava, como aquele óleo, amados irmãos e irmãs, que os judeus recordam na festa de Hanukkah, usado para a dedicação do templo, que havia sido profanado. Conta a tradição rabínica que aquele óleo duraria um único dia, mas milagrosamente, por ação de Deus, durou 8 dias, sendo possível assim purificar o templo de Jerusalém e tirar então a marca da profanação. Procuramos estes tempos sombrios, ó Senhor crucificado, procuramos um restinho de humanidade, para que esse resto de humanidade possa acender em nós a chama da esperança. Recentemente o Papa Francisco, visitado por uma judia, que foi vítima do Holocausto também, o Papa visitou de surpresa e ela chorava compulsivamente com a chegada do Santo Padre, e ela relatava a ele que aqueles pequenos sinais de humanidade, que aqueles restos de humanidade que ela encontrou no campo de concentração, fizeram toda a diferença, mesmo em meio à dor, amados, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à tragédia, é possível encontrar restos de humanidade, é possível reunir os cacos para fazermos um belo vitral, como diz a poetisa. Ela conta então no relato ao Papa, o sorriso esboçado por um soldado alemão. Um sorriso. Custa um sorriso? Quanto custa um sorriso? E aquele sorriso fez toda a diferença para aquela criança amedrontada. Ela gravou na memória aquele sorriso. Aquele sorriso fez acender no coração daquela criança a chama da esperança. Um resto de geleia que um soldado alemão deixou numa vasilha, propositalmente para alimentar e entreter aquela pobre criança amedrontada. Ela se lembrava daquele resto de geleia. O soldado que violentamente a afastou da mãe e a separou com violência,
e ela não entendeu no momento, mas ele estava a salvar a sua vida, porque a sua mãe em seguida seria morta numa câmara de gás. Mais tarde ela veio entender que ele a estava separando de sua mãe para que não fosse morta no campo de concentração. E foi a partir então desses restos de humanidade, desses pequenos gestos que não custam nada, que vão resgatar em nós o senso de humanidade tão prejudicado neste tempo, que vão reacender em nós a chama da esperança. Foi em cima deles que aquela judia, ainda menina, criança, pôde retomar a sua vida, construir ou reconstruir o tecido da sua vida. Amados irmãos e irmãs, nós então olhamos para a nossa sociedade de hoje, também vivemos um calvário. Também vivemos um calvário, uma situação difícil, de uma dor lancinante. E diante deste cenário eloquente que é o Calvário, o novo jardim do Éden, às avessas, porque aqui aquele que fora vencido, agora é o vencedor. Aqui duelam o Senhor da vida e a morte, a maldição que pairava sobre o mundo e o Cordeiro inocente que tira o pecado do mundo. Quantas lições podemos também tirar, amados irmãos e irmãs, ao contemplarmos esse Calvário, essa bela cena que temos diante de nossos olhos. Quantas ausências aqui no Calvário. Ficamos perguntando então, onde estão aqueles que foram miraculados? Onde estão aqueles que eram cegos e recuperaram a vista? Onde estão aqueles que eram paralíticos e foram tocados pela graça e voltaram a andar? Onde está aquela multidão abatida e faminta que andava atrás do Mestre Jesus de Nazaré? Seria uma multidão interesseira que andava atrás de Jesus para receber somente ou resolver os seus problemas mais imediatos? Muitas ausências nós percebemos no Calvário. Onde está ele, Pedro, que jurara fidelidade a toda prova ao Mestre, e se deixou constranger por uma criada, por uma mulher que lhe perguntou: você também não é um galileu? Você também não pertence ao grupo dele? E ele respondeu sem pestanejar: não conheço este homem. Onde está Judas? Onde estão aqueles que participavam da sua intimidade, sentavam-se à mesa com ele? Amados irmãos e irmãs, é no momento da tribulação que conhecemos os verdadeiros amigos. Não é quando tudo vai bem. No tempo das vacas gordas, não conhecemos os verdadeiros amigos. É no tempo da prova que nós conhecemos quem são aqueles que de fato têm um vínculo forte conosco. Há amigos de ocasião. Quando advém a tribulação, quando sobrevém sobre nós a tempestade, eles simplesmente nos abandonam. Nos abandonam, amados irmãos e irmãs. São amigos de ocasião. E Jesus também experimentou esse abandono. Jesus está quase abandonado no madeiro, pendendo do madeiro sagrado, abandonado pela multidão e abandonado também por aqueles que participavam até então da sua humanidade ou da sua intimidade. Senhor Jesus, Deus e homem verdadeiro, viveste plenamente nossa humanidade em tudo, exceto no pecado, diz a carta aos Hebreus. Dá-nos a graça nestes tempos turbulentos, ó Senhor, de não perdermos o senso da humanidade nestes tempos sombrios. Afinal, Tu mesmo, esmagado por nossas violências e pecado, proferistes do altar da cruz palavras de humanidade e consolo. Da Tua boca não se ouviu palavras de murmuração ou revolta, mas sim palavras de perdão e consolação, como um verdadeiro bálsamo,
ou como o orvalho que desce do Hermon e é capaz de fecundar o nosso entristecido coração. Mas também algumas presenças são sentidas. Se por um lado o Calvário é o lugar das ausências, é também o lugar das presenças, que daqui a pouco iremos destacar. Mas olhemos por um instante, amados, para o Senhor crucificado. Prestemos atenção, especialmente nestes 3 personagens. O discípulo amado, aquele mesmo que reclinara a cabeça no peito do Senhor na última ceia, que ouviu as batidas descompassadas e aflitas do Filho de Deus, que já antevia sua entrega. Santo Agostinho vai dizer com toda a propriedade que para se compreender o Evangelho de São João, é necessário agir como discípulo amado, é necessário reclinar a cabeça no peito do Senhor. Só quem tem intimidade com Ele não o abandona. Só quem tem um vínculo forte com Ele é capaz de ir com Ele até o fim e não se apartar dEle. Queremos então nesta noite nos unir a Ele, como diz o poeta Gregório de Matos, nos atar a Ele com um cordão bem forte, para dele nunca mais nos separarmos, porque Ele não se separa de nós, Deus não desanima de nós. Para Deus ninguém é um perdido na vida. De vez em quando ouvimos essa palavra dura na boca de alguns: fulano é incorrigível, aquela pessoa não tem conserto, é um perdido na vida. Para Deus ninguém é perdido. Para Deus todos somos filhos e filhas amados. E o discípulo amado, aquele que reclinou a cabeça no peito do Senhor, aquele que viveu uma profunda intimidade com o Mestre, ele representa uma nova juventude. Queremos ver o nosso país gestar uma nova juventude, uma juventude saudável, que não se entrega a modismos, uma juventude saudável que não se deixa seduzir pelo discurso da violência, uma juventude saudável que assume o seu papel no mundo da sociedade como semente de transformação. João Evangelista representa uma juventude nova, com a qual o padre Zezinho sonhou e cantou uma vida inteira. Uma juventude nova. A juventude é uma semente, cantava o padre Zezinho, que Deus na terra semeou. Recentemente, então, a CNBB, em sua mensagem no Pacto pela Vida e pelo Brasil, disse ou pronunciou uma mensagem dirigida aos jovens. Assim diz o documento: o vírus está infectando e matando mais jovens e as pessoas mais saudáveis, valendo-se deles como vetores de transmissão. Que a juventude brasileira assuma o seu protagonismo histórico na defesa da vida e do país, desconstruindo o negacionismo, aqueles que negam o valor da ciência, que agencia a morte. Acreditemos na ciência, amados. A igreja é amiga da ciência e não do obscurantismo. A igreja é amiga da razão e não amiga das trevas. Temos também diante do Calvário, ou ao lado da cruz, ou ao pé da cruz, como melhor dizemos, temos Nossa Senhora, aquela bela ovelhinha que foi dócil aos ditames de Deus, aos desígnios de Deus, aquela mulher fiel que foi capaz de permanecer de pé, e nós sabemos que não é fácil permanecer de pé. Quanta gente caída à beira do caminho, quanta gente perdeu a esperança, quanta gente extenuada que não consegue mais tocar a vida para frente. Amados irmãos e irmãs, não celebremos o fracasso dos outros. Há muita gente caída no meio de nós, mas talvez a atitude mais demoníaca que o ser humano possa ter é aquela de rir ou de celebrar o fracasso alheio.
Não celebremos o fracasso alheio, pelo contrário, peçamos a ela, a esta bela ovelhinha, que foi dócil aos ditames de Deus, a graça de permanecermos de pé nestes tempos duros que vivemos. E ademais, amados, o apóstolo Paulo nos adverte: quem está de pé, cuide para não cair. Se hoje eu vejo alguém caído pelo caminho e me vanglorio da queda do meu irmão, amanhã poderei ser eu a estar caído à beira do caminho. E como é difícil se levantar. Penso neste momento em tantas mães. Penso em tantas mães, ao contemplar a imagem de Nossa Senhora, a Virgem das Dores. Penso em tantas mães que com seus braços erguidos para o céu, como Moisés, naquele episódio da travessia do Mar Vermelho, como Moisés, muitas mães que, mantendo seus braços erguidos, sustentam a vida de seus filhos e filhas, sustentam a vida de seus filhos e filhas, ajudando-os a vencer a tentação, a fugir do mal e a não se desviar do caminho de Deus. Também aquelas mães que se orgulham de ver os seus filhos na linha de frente. Quanta gente generosa, promovendo a vida em nossos hospitais e não só, pelas casas, levando esperança, levando uma palavra. E às vezes, amados, basta uma palavra para pôr alguém de pé, como também basta uma palavra para fazer cair alguém. Cuidemos da nossa palavra, peçamos ao Senhor que Ele coloque em nós a palavra certa, a palavra boa, a palavra ungida, que é capaz de colocar o outro de pé e a recuperar a sua dignidade. Quantas mães se orgulham e se alegram de seus filhos que estão na linha de frente, promovendo a vida. Como deve agir o cristão? Lançai sobre nós, ó Mãe de misericórdia, o vosso olhar maternal. Nesta hora tão difícil, vós que sois a saúde dos enfermos, o refúgio dos pecadores, a esperança nossa, não nos deixeis desamparados, ó Mãe, nesta hora tão difícil. Ao voltar o nosso olhar para Nossa Senhora e para o discípulo amado e para Maria Madalena, aquela que fora tocada pela graça, que Cristo transformou a sua vida qualitativamente. Nós queremos então lembrar das presenças. Se por um lado, repito, o Calvário é lugar de muitas ausências sentidas, porque muitos se acovardaram e ficaram pelo caminho e abandonaram o Mestre, também é verdade que há muita gente que é presença solidária. Louve a Deus. Você que está em casa, você que está aqui, louve a Deus por aquelas pessoas que são presença solidária no Calvário da sua vida, que levam aquele bálsamo capaz de fazer você atravessar o seu momento de deserto. É Maria, a Senhora das Dores, é o discípulo amado, é Maria de Magdala, que teve a sua vida transformada pelo Mestre. Havia também presenças solidárias que fizeram toda a diferença na vida do Filho de Deus. E ao voltar o nosso olhar para este crucifixo, para o crucificado, peçamos então a Ele, que é o Senhor da nossa vida, que venha renovar a nossa esperança. Já estamos cansados, Senhor, abatidos pelo peso da tribulação. Mas como São Paulo, nós queremos repetir em alto e bom som: eu sei em quem depositei a minha confiança. Não foi no ouro e nem na prata, e nem em algo perecível, mas eu depositei a minha confiança naquele que é a nossa rocha firme, que é o sustento da nossa vida, naquele que não há de nos decepcionar. Em Jesus, o Filho de Deus, porque o salmista já ensina
que aqueles que confiam no Senhor não serão confundidos para sempre. E Ele nos oferece, amados, neste tempo de pandemia, neste tempo de tribulação, Ele nos oferece 3 remédios, 3 antídotos, 3 atitudes que poderão nos ajudar a atravessar esse terrível deserto. Primeiramente, a nossa confiança em Deus. Não perca sua fé. O Papa Bento, Papa Emérito, dizia no ano da fé que aquele que perdeu a sua fé, perdeu uma grande riqueza. Podemos perder tudo, amados, até os bens materiais, mas a fé não, porque é a partir da fé que nós reconstruiremos a nossa vida a partir das ruínas. Esse é o primeiro remédio, o primeiro antídoto, conservar a fé. Podemos dizer como o apóstolo Paulo, depois que passar essa pandemia, guardei a fé, apesar da tribulação. O segundo remédio que nós poderíamos então aprender com o Mestre, que nos ensina uma lição de humanidade, o cuidado com o outro, a solidariedade cristã, que não podemos perder de vista. Sejamos solidários e não vivamos de modo solitário. Estamos todos no mesmo barco, nos dizia o Papa naquele dia de oração há mais de um ano atrás. O cuidado com o outro, o cuidado com a sua saúde, o cuidado para não infectar o outro, o cuidado com aqueles que estão abatidos, para resgatarmos então aquele resto de humanidade que existe em nós. E sempre que você tiver uma dúvida, fica aqui a minha recomendação e dos místicos da igreja, e não só minha. O terceiro remédio, resgatar o resto de humanidade que ainda permanece em nós. Sempre que você tiver alguma dúvida do que fazer, sempre que você estiver então em discernimento, pergunte a si mesmo, tendo como testemunha o Espírito Santo que reza em nós, que nos dá o discernimento. O que faria Jesus se estivesse em meu lugar? Como ele agiria se estivesse nesta mesma situação? Esses 3 remédios o Senhor então nos oferece nesta noite para fazermos a nossa travessia ao longo deste deserto que se prolonga e se dilata. Amados irmãos e irmãs, agora chegou o momento de retirarmos a imagem do Cristo da cruz. É um gesto simbólico, singelo. Queremos fazer memória daquele gesto. 2 homens que ainda tinham um resto de humanidade, José de Arimateia e Nicodemos. Nicodemos é aquele que ia se encontrar com o Mestre à noite por medo dos judeus, um discípulo pela metade, que não tinha coragem de mostrar a sua verdadeira identidade, mas enfim, no momento derradeiro, na hora H, ele foi capaz de prestar a sua solidariedade. José de Arimateia, que era da cidade de Arimateia, e Nicodemos, que era membro do Sinédrio, pediram então a Pilatos autorização para retirar o corpo do Senhor da cruz. Seria uma vergonha o corpo do Senhor ficar pendente do madeiro, justamente na festa da Páscoa. Afinal, o nosso corpo é morada do Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai dizer: será que ignorais que o vosso corpo é habitação de Deus, é santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Temos que retirar o corpo do Senhor da cruz, porque o corpo não é só um invólucro que contém a nossa alma, mas é algo criado por Deus, tecido por Ele, e que tem uma dignidade incomensurável. Ainda havia um resto de humanidade no coração daqueles homens bons, de José,
que era da aldeia de Arimateia, e de Nicodemos, que apesar de amedrontado, na hora derradeira, teve coragem de tirar o corpo do Senhor da cruz. Mas eu digo a vocês, amados, antes de retirarmos o Cristo da cruz, pensemos bem. Certa vez, o cardeal Fulton Sheen teve um sonho que ele confidencia em seus escritos espirituais. E ele conta assim: certa vez sonhei que ia tirar o corpo do Senhor da cruz, e quando eu estendi a mão para tirar os cravos, para tirar a coroa, para tirar aquela placa da vergonha, o Senhor abriu a boca e me disse: enquanto a humanidade continuar dividida, você não pode me tirar da cruz. No dia em que a humanidade estiver reconciliada e finalmente tiver entendido a minha mensagem e colocado-a em prática, nesse dia eu sairei do madeiro, serei desatado do madeiro. Portanto, amados irmãos e irmãs, sempre que nós fomentamos divisões no seio da humanidade, da comunidade cristã e até dentro de nossas famílias, nós continuamos a prolongar o sacrifício de Cristo e a continuar o seu sofrimento no madeiro da cruz. Nossas divisões e pecados continuam mantendo o Cristo pregado na cruz. Por isso, antes de retirar a imagem, eu quero pedir perdão. Perdão, Senhor, pelas vezes em que nós somos instrumento de divisão e não de unidade. Perdão, Senhor. Nós queremos pedir perdão. Sexta-feira Santa é dia de bater no peito, é dia de iniciar uma vida nova, é dia de morrer com Cristo para podermos ressurgir com Ele. Mas eu peço a vocês, homens de bem, que ainda cultivam um resto de humanidade, peço por misericórdia, retirem essa placa que é uma placa da vergonha, que é a placa da zombaria. Nela estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, em hebraico, grego e latim. É a placa da zombaria e dos rótulos, é a placa da discriminação, que nos faz lembrar a agressividade da sociedade atual, quando nós, então, usando da internet, nos escondemos atrás de nossos perfis falsos, e vamos, então, atacando pessoas, e vamos curtindo e compartilhando coisas das quais não temos certeza. Retire, então, essa placa da vergonha, porque Jesus não merece título de zombaria. Os verdadeiros títulos, Ele o recebeu em vida também. Foi chamado de Messias, de mediador, de Filho de Deus. Tomé se dirigiu a Ele dizendo: meu Senhor e meu Deus. Por isso, retirem essa placa, para que aqueles que passam na frente do Calvário não venham a escarnecer do Mestre Jesus de Nazaré. Eu peço também que tirem essa coroa de espinhos, até o rei Davi, amados irmãos e irmãs. E é claro que não podemos comparar o rei Davi a Jesus. Jesus é maior que Davi. Jesus é o Filho de Deus humanado, enquanto Davi foi um grande líder e somente isso. Até o rei Davi foi coroado por Samuel em Hebrom, depois de unificar as 12 tribos de Israel. E será que o Filho de Deus não merece a coroa da vitória? Não merece uma coroa de ouro? Ele que é o Rei da paz, da justiça e da fraternidade? Retire então essa coroa de espinhos que fere a cabeça do divino Salvador, que nos lembra essa terrível pandemia que paira sobre a cabeça de nossa humanidade. Corona, que quer dizer coroa, uma grande coroa de espinhos que paira sobre a cabeça da humanidade, que colocou a humanidade de joelhos, mas unidos, confiantes em Deus,
movidos pela solidariedade e resgatando esse resto de humanidade que há em nós, nós haveremos também de retirar essa coroa de nossas cabeças, porque nós somos um povo sacerdotal, uma nação santa. Fomos criados então para vivermos com dignidade. Eu peço também que aliviem a dor deste homem, ainda que de modo simbólico, retirando o cravo da mão direita. Retirem, amados, esse agudo cravo da mão direita. Na poesia que ouvimos hoje, nós vimos então o poeta dizendo: a vós, cravos preciosos, quero atar-me, para ficar unido, atado e firme a Cristo. Esses cravos preciosos que tocaram as sagradas mãos do Filho de Deus. Vai dizer o poeta que a mesma mão que toca a viola, às vezes também faz a guerra. A mesma mão que faz boa música, que constrói, que reparte o pão, é a mão que promove a violência e que agride o seu irmão. Mas Jesus soube usar as suas mãos. Portanto, retirem o cravo da outra mão, da mão esquerda, essas mãos com as quais o Filho de Deus abençoou as crianças, estendeu-as em direção aos enfermos para curá-los. Mãos benditas, mãos abençoadas, benditas sejam todas as mãos dos sacerdotes, que depois de ungidas e consagradas, consagram o pão e o vinho, transformando-os no corpo e no sangue do Senhor. Benditas sejam todas as mãos dos profissionais de saúde, que para salvar a vida de tantos, expõe a sua própria vida ao risco. Benditas sejam todas as mãos daqueles que trabalham para promover a paz e não acreditam na força das armas. Retirai essas mãos do madeiro da cruz e aliviai o sofrimento deste nosso Salvador. Eu peço que retirem também os cravos dos pés do Senhor Jesus. Ele que percorreu, amados, as estradas poeirentas da Galileia, do norte, onde iniciou a sua missão. Ele que caminhou a Jerusalém diversas vezes para participar das festas judaicas. Ele que caminhou ao encontro das pessoas e não ficou parado. Nos lembra que devemos ser uma igreja em saída, uma igreja capaz de ir ao encontro daqueles que precisam de nós. Neste tempo de pandemia, ir ao encontro de modo criativo, através das redes sociais, às vezes um telefonema que reacende a chama da esperança no coração daquele que o recebe. Que não fiquemos parados. Jesus nos ensina, ao beijarmos seus sagrados pés, ao olharmos para os seus pés traspassados por esses cravos preciosos, nós aprendemos com ele que não fomos batizados para ficarmos parados e nem paralisados pela pandemia, mas que sejamos capazes de avançar e tirar lições, aprendizados dessa fase difícil. Retirai José de Arimateia e Nicodemos o corpo deste homem da cruz. Deixai que a mãe do Filho de Deus possa contemplar o seu corpo inerte. Já não é mais aquela criança tenra, já não é mais aquele menino inteligente que trabalhava duro na carpintaria de São José. Já não é mais aquele menino dedicado às coisas de Deus que foi encontrado no templo de Jerusalém. É um corpo sem vida, porque o Filho de Deus mergulhou no mistério da morte, no mais profundo da miséria humana, experimentando a dor e o sofrimento, para que nos resgatasse de toda a maldade e de todo o sofrimento. E nós queremos pedir a Ele, concluindo essa nossa reflexão,
Uma oração de Santo Ambrósio. Ele se dirige então a Jesus, nesse dia de bater no peito. Sexta-feira Santa é dia de bater no peito, diante da imagem do Senhor inerte, depositado no esquife. Mas ele também continua sendo um sinal de esperança para nós, porque ele não apaga a chama que ainda fumega e não quebra o caniço rachado. Por isso nos dirigimos a ele e pedimos: vem, pastor, vem, pastor, procura como José procurava as ovelhas. Andava por aí errante a tua ovelha enquanto tu tardavas, enquanto tu te entretinhas pelos montes. Deixa de lado, ó pastor, as tuas 99 ovelhas e vem procurar aquela que saiu por aí vagando. Mas vens sem cães, vem sem rudes empregados, vem sem o mercenário que não sabe passar através da porta, vem sem ajudantes, vem sem intermediários, pois já faz tempo, bom pastor, que estou esperando a tua vinda. Sei que tu estás vindo, se é verdade que não esqueci de teus mandamentos, mas vem sem bastão, vem contudo revestido do amor e da atitude de clemência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouvimos então o sermão pleno de riqueza e substância proferido pelo padre Dirceu de Oliveira Medeiros. E agora a orquestra canta o Pupilli Facti Sumus, e em seguida a Verônica cantará o Alvos Omnes, em seguida o Cecit Corona. Salvator
Senhor. Perdão, Deus clemente, perdoai, Senhor. Eis-me a vossos pés, grande pecador, meus enormes crimes, perdoai, Senhor. Meus enormes crimes, perdoai, Senhor. Perdão, meu Jesus. Perdão, Deus de amor. Perdão, Deus clemente, perdoai, Senhor. Perdão, Deus clemente, perdoai, Senhor. Já os meus pecados lamento com dor. Estou compungido, perdoai, Senhor. Estou compungido, perdoai, Senhor. Perdão, meu Jesus. Perdão, Deus de amor. Perdão, Deus clemente, perdoai, Senhor. Perdão, Deus clemente, perdoai, Senhor. Após o canto do perdão pelo nosso vigário, nosso pároco, Padre Geraldo Mazzelli da Silva, sai a procissão do enterro. Antes do canto da Verônica, antes do coral, que canta o filho, as Santas Mulheres.
Maria de Cleopas e Maria Salomé, canta o moteto Eu, Domine, Salvator Noster. E a banda inicia a marcha do enterro de Irene Batista Lopes. Saem dois palhos, um com o corpo do nosso Salvador Jesus Cristo, o outro com nosso bispo levando uma vela acesa. São dois palhos.
outro canto. São as mulheres cantando Eu Domine. Canto do Pupilo da Verônica.
Essa cerimônia do descendimento da cruz e da procissão do enterro é presidida pelo nosso bispo diocesano, José Eudes Campos do Nascimento. Do enterro de Irene Batista Lopes.
Lord,
Agora será feita a incensação da imagem do corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo pelo nosso bispo Dom José Eudes. E o coral canta o responsório Sepulto Domino. Assim nós chegamos ao final dessa cerimônia, Sexta-feira Santa, descendimento da cruz e procissão do enterro de Nosso Senhor Jesus Cristo, cerimônia presidida pelo nosso bispo Dom José Eudes. Uma boa noite para todos. E assim nós vamos encerrando as nossas transmissões aqui direto da Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, nesta Sexta-feira Santa, em que celebramos a morte de Cristo. Amanhã, sábado, o sábado da Aleluia, sábado da Vigília Pascal, nós iremos transmitir a vigília às 18 horas, direto aqui da Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar. Você vai acompanhar conosco. A todos, o nosso boa noite. Semana Santa 2021, ao vivo no Pop News. Apoio: Prefeitura de São João del Rei. Deputado Federal Dr. Frederico. Conecta: Pipocão. Plamed, Guilherme Flores. Move SJ. Funerária Bom Jardim. Supermercado Progresso. Primazia Atacado Food Service.